Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre gravitação newtoniana, ou seja, vamos estudar força dentro de gravitação. Bom, você já viu o vídeo anterior que a gente falava sobre as leis de Kepler. Se você não assistiu, clica nesse card que vai aparecer aqui. E agora que você já assistiu, vamos falar sobre a força gravitacional. Bom, aqui eu tenho duas massas. Os planetas que a gente estuda, né, nesse caso, em gravitação, eles têm massas. E as massas, elas sempre se atraem. Existe uma força atrativa entre massas. Então, por exemplo, suponha que esse astro aqui seja o Sol e esse aqui nós temos a Terra, esse planeta Terra aqui. Existe uma força de atração entre o Sol e a Terra, entre a Terra e a Lua, entre Marte e o Sol, enfim. Esses corpos celestes, por serem corpos massivos, possuírem massa, eles se atraem. E o que a gente vai fazer na aula de hoje é tentar descobrir qual é a força entre esses corpos. Bom, para você calcular a força entre esses corpos, você vai usar uma fórmula. Que fórmula é essa? Bom, ela começa com Gzão. O que é esse Gzão? Esse Gzão é um número constante, é chamado de constante de gravitação universal. Tem sempre o mesmo valor que eu vou anotar para vocês, ó. 6,67 vezes 10 a menos 11. Esse é o valor da constante de gravitação. Tem uma unidade de medida, Newton, metro quadrado, por quilograma quadrado. Pronto. O Gzão, que entra aqui, sempre vai ter esse valor, é um valor fixo, constante de gravitação universal. Depois você vai precisar multiplicar as massas dos corpos, mzão e mzinho. Essas massas precisam sempre estar em quilograma. Essa é a unidade de medida da massa. Não pode estar em tonelada, não pode estar em grama, tem que estar em quilograma. E eu vou dividir essa conta pelo quadrado da distância. D é a distância entre os centros desses corpos. Não é a distância entre as superfícies, é a distância entre os centros. E essa distância ela precisa estar em metros, não pode estar em quilômetro, decâmetro, hectômetro, não. Essa distância precisa estar em metros. Você vai aplicar essa fórmula aqui e daqui vai sair o valor da força de atração entre esses dois corpos. É importante dizer que essas duas forças elas formam um par, ação e reação. Pegadinha clássica. Esse corpo tem mais massa, esse corpo tem menos massa. Onde que a força é maior? A força é maior no corpo de maior massa ou a força é maior no corpo de menor massa? É igual. Por quê? Porque é um par ação e reação. Essas duas forças possuem mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Se você ainda não estudou lei de Newton, que fala sobre isso, clica no cardzinho aqui que a gente tem uma aula completa sobre lei de Newton e tem lá a terceira lei de Newton. Beleza? Bom, dessa fórmula aqui a gente pode escrever algumas conclusões. Repara o seguinte, aqui está a multiplicação, isso aqui é a multiplicação das massas. Então eu vou falar que é o produto das massas. Se esse produto das massas aumentar, o resultado da força aumenta também. Então a gente vai dizer que a força ela é diretamente proporcional ao produto das massas. Excelente questão para verdadeiro ou falso ou para questão múltipla escolha. Então vamos escrever aqui, ó, a força gravitacional ela é diretamente proporcional ao produto das massas. O que mais que a gente pode dizer? Se essa distância aqui diminuir, se eu diminuir essa distância, que é o denominador, o que acontece com a força? A força aumenta. Então, se eu diminuo a distância, a força aumenta. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu vou dizer que a força gravitacional ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Pronto, essas são as conclusões. E a gente pode representar o que acontece com a força num gráfico. Se eu for aumentando a distância entre os corpos, se eu deixar eles mais distantes um do outro, se a distância vai aumentar, a força entre os corpos vai diminuir. Né? Conforme vai ficando mais distante, a atração ela vai ficando menor. Então, se a distância aumenta, a força diminui. E isso pode ser representado num gráfico através dessa curva aqui, ó. Pronto. Olha aí, ó, conforme a força diminui, a distância ela aumenta. Beleza? Com isso você tem a base de força gravitacional. Lógico que nós temos alguns desdobramentos. Existe o estudo do campo gravitacional na superfície, num ponto fora da superfície, velocidade orbital, velocidade de escape.
mas tudo isso é tema para um próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber em primeira mão esse vídeo com a qualidade e com o empenho que a gente faz sempre para você. Um abraço e até o próximo vídeo.